Chego nessa reunião, que é o famoso Projeto Titinga, capitaneado pelo Einstein, uma reunião que tinha muita gente, conduzida pelo Cláudio Lotenberg, e aí os personagens vão se juntando, o Jacques Terpins, e eu com muito cuidado para não dar nenhum palpite, né, fora ali do escopo, mas uma ou duas intervenções eu fiz lá. E aí o Jaime, né, me chamou, né, para uma reunião mais petit comité com o Cláudio, com o Jacques Terpins, e eu fiz meus comentários, né, de estruturação de projetos complexos, que era até a minha atuação, né, profissional na época, etc. Bom, o fato é que devem ter gostado, porque me chamaram para continuar apoiando o projeto. E aí foi essa inserção, nesse primeiro momento, na comunidade judaica. Eu comecei a conhecer um pouco as pessoas, e aí tem um fator que me dá muito prazer em compartilhar, que foi, acho que mudou minha vida. Meu pai é alemão, nasceu em Frankfurt. Já começa com uma história até bonita, né? Uma história parecida com várias outras, né? Mas eles conseguem sair da Alemanha em 35, 36. Eles saem da Alemanha em 34. Tem uma saga, né? De saída da Alemanha, acabam se encontrando na família, né? O meu avô mandou a esposa e os filhos, né, fugirem da Alemanha. Eles vão para a Bélgica, acabam se encontrando em Nice e pegam, né, vão para Marseille e pegam um navio. Tentaram ir para os Estados Unidos, não conseguiram. Naquela época estavam os portos bloqueados. Tentaram ir para Buenos Aires. Acontece que pegaram um navio da Marinha Mercante, bom, não me lembro agora se é francês, mas o fato é que o navio parou na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, e o capitão do navio disse: acabou a história, quem está aqui desce, e é o que é. Então, sem nenhum planejamento, acabaram no Rio de Janeiro, na Praça Mauá, e o meu pai me contava. Meu pai era muito grato ao Brasil, meu pai tinha um carinho muito grande, porque ele foi muito bem acolhido e tudo mais, né? Fez a vida dele aqui e tudo mais. Mas ele contou, né? Ele era criança, mas contava que o meu avô, né? Não conhece ninguém aqui, né? Acaba de sair do navio, começa a falar alemão com as pessoas que estão ali ao redor, né? Afinal de contas, era um porto. A primeira pessoa que os ajudou foi ele conta, era um senhor negro, mas que tinha trabalhado num navio da Marinha Mercante Alemã e falava um pouco de alemão. E esse senhor colocou eles numa pensão na Praça Mauá. Quem conhece a Praça Mauá sabe o que eu estou falando, porque não era exatamente o lugar mais assim, né, amistoso, né, no Rio de Janeiro, e foi a primeira pessoa que os ajudou. Bom, a partir daí, né, enfim, tem toda uma história. Minha mãe, na realidade, a migração da minha mãe, os meus avós, né, são poloneses, pelo parte da minha mãe, já tinham vindo para o Brasil na Primeira Guerra Mundial, e eles se instalaram em Nilópolis, que é uma cidade na Baixada Fluminense do Rio, e que, coincidentemente, tinha uma colônia, né, judaica e uma colônia árabe. Então, cresceram em Nilópolis e, enfim, né, ao longo do tempo acabaram se conhecendo, e essa é um pouco dessa história, né, de ancestralidade. Estudei escola judaica. Depois, né, na hora de... Era muito comum naquela época, né, você ir para uma escola, né, considerada, né, uma escola que preparasse melhor para vestibular, que foi o Princesa Isabel. Importante mencionar isso. Meu pai nunca estudou. Eu sou o primeiro, né, enfim, o primeiro que se formou, né, desse núcleo familiar. Eu fui o primeiro a se formar.
Meu pai fez escola técnica, tinha que trabalhar, enfim, a história é longa, né? Sempre uma família de classe média, eu sou baixa, um pouco classe média, média, mas sempre muito duro, sempre tendo que trabalhar muito. Então foi um orgulho, né? Fui para a UFRJ, né? Universidade Federal do Rio, e aí fiz uma carreira de administração e fiz mestrado, né? na própria UFRJ, fui para fora do Brasil e comecei minha vida. Quando eu venho para São Paulo, eu já era sócio de consultoria, trabalhava numa consultoria chamada A.T. Kearney, uma consultoria importante, internacional, e eu tinha vários clientes. Entre eles, eu tinha um cliente que era o Itaú, e eu estava fazendo um trabalho bem interessante, né, para o Grupo Itaú na área de seguros, e, coincidentemente, um personagem importante dessa trajetória é o Marcelo Blay, que, na época, era vice-presidente da Itaú Seguros. Eu fiquei muito amigo do Marcelo, e ao ficar muito amigo do Marcelo, o Marcelo me apresentou ao pai dele, que era o Jaime Blay, que era presidente da Federação Higienista do Estado de São Paulo, e, coincidentemente, isso já é lá para 2000, início de 2003, a comunidade foi o primeiro governo Lula, existia um projeto, né, um projeto de combate à fome, Frei Beto, enfim, houve toda uma mobilização da comunidade judaica. E aí, de uma forma até despretensiosa, nessa época, o Marcelo e o Jaime, olha, vai ter uma reunião aí no Hospital Albert Einstein. Você é um cara com cabeça estruturada, organizado, sabe estruturar, né, coisas. Olha, vem lá e ajuda a gente a organizar um pouco as ideias. Eu de verdade não conhecia ninguém. Chego nessa reunião, que é o famoso Projeto Titinga, capitaneado pelo Einstein, uma reunião que tinha muita gente, conduzida pelo Cláudio Lotenberg, e aí os personagens vão se juntando, o Jacques Terpins, e eu com muito cuidado para não dar nenhum palpite, né, fora ali do escopo, mas uma ou duas intervenções eu fiz lá. E aí o Jaime, né, me chamou, né, para uma reunião mais petit comité com o Cláudio, com o Jacques Terpins, e eu fiz meus comentários, né, de estruturação de projetos complexos, que era até a minha atuação, né, profissional na época, etc. Bom, o fato é que devem ter gostado, porque me chamaram para continuar apoiando o projeto, e aí foi essa inserção, nesse primeiro momento, na comunidade judaica, eu comecei a conhecer um pouco as pessoas, e aí tem um fator que me dá muito prazer em compartilhar, que foi, acho que mudou minha vida. A Unibis precisava de algum tipo de apoio nessa área de governança, gestão, e como eu estava lá no Einstein, né, nada melhor do que alguém ter me pedido, Bruno, vai lá e vê que você consegue contribuir também, né? É uma instituição centenária, um trabalho fabuloso no sentido, né, tanto para a comunidade judaica quanto para fora da comunidade judaica, e talvez o teu perfil se adeque a uma possibilidade de fazer, né, algum tipo de trabalho lá. Obviamente, trabalhos que a gente chama de pro bono, né? Trabalhos, enfim, né? Não remunerados, trabalhos voluntários. E calhou, assim, também mais uma sincronicidade, que naquele momento a Unibis, a Dora Brenner, estava saindo, né, da presidência, tinha um hiato sucessório, e nesse ato sucessório eu comecei a receber várias ligações de muita gente me pedindo, ou falando, olha, talvez, ou mais do que talvez, a gente gostaria que você tivesse a coragem, não é, de alocar uma parte importante do seu tempo, né, num trabalho voluntário, num trabalho comunitário. A minha primeira resposta, pode imaginar, foi não tem a mínima chance de eu fazer isso. Mas aí juntou uma série de questões pessoais, eu achei
que emprestando, sei lá, fazendo a minha colaboração, né, eu estava cumprindo com 2 papéis. Cumprindo com o meu papel de exemplo em casa com meus filhos, eu estou doando, isso sempre foi muito importante para mim, a gente ter esse pensar coletivo, né? Eu estou, de fato, não é só discurso, eu estou doando um tempo importante para a coletividade, para ter um propósito. A gente nem usava essa palavra há 20 anos atrás, mas ter um propósito. Na realidade, na lógica judaica, no ethos judaico, o Tikkun Olam, né? Tá muito sempre presente, né? Você melhorar, você fazer a sua contribuição para o mundo melhor. Que hoje a gente pode encapsular isso em ter propósito na vida. Então isso era muito forte. E também tinha um pouco do exemplo do meu pai e da minha mãe, Herman e Rosa, no sentido de contribuir, colaborar para esse pensamento de valores éticos judaicos. E aí me deu o clique, opa, aqui tem alguma coisa. Só que eu botei 3 condições para assumir. Quais eram as 3 condições? Eu não tenho tempo, então eu vou ser um presidente um pouco diferente. Eu não vou estar na instituição todo dia, as reuniões têm que ser no meu escritório, eu vou profissionalizar o Unibis e vou ter uma gestão um pouco mais profissional, um modelo talvez um pouco, naquela época, então, eu diria um pouco diferente do modelo tradicional. Segunda condição que eu coloquei, eu nunca fiz fundraising, captação de dinheiro. Eu quero, na realidade, naquela época, eu fui até ingênuo, né? Fui até muito assertivo, né? Eu quero 1 ano de colchão de liquidez, de tal forma que eu tenha alguma tranquilidade, né? Para colocar um pouco de método, estratégia, né? E execução, né? E a partir daí, se eu tiver esse colchão de liquidez, eu toco. Eu não tenho problema, eu sei fazer isso. Na minha vida profissional, já fiz isso algumas vezes, então eu sei fazer isso. E a terceira condição que eu coloquei, olha, e como eu tenho pouco tempo, eu não vou me envolver nas questões mais políticas ou digamos assim, nessa questão política comunitária, né? Tem que falar com um, tem que pedir bênção para outro, eu não vou ter tempo e eu não tenho paciência para fazer isso. Pois é. Em 1 ano de Unibis, eu virei o maior fundraiser da instituição. Eu dei muito mais de tempo, me dediquei muito à instituição e, obviamente, me envolvi na vida comunitária de uma forma tal que eu acabei virando presidente da própria FISESP anos depois. Passa por serviço social, passa por serviço de saúde, passa por moradia. Então, a gente trabalhou muito nessa linha. Eu diria que aqui teve uma linha muito legal. A gente montou uma série de modelos de estratégias, utilizando, né, toda essa maior governança que a gente conseguiu fazer e que nós entendíamos naquela época que naquela governança era impossível tomar decisões mais difíceis, porque era muito disperso o processo decisório. Então, na hora que a gente reorganiza num conselho mais atuante, que tem as principais entidades federativas e representatividade da comunidade como um todo, a gente conseguiria fazê-lo. Isso mostrou, acho bastante verdadeiro, alguns programas dessa época estão até hoje, a Cefa Baaretz, um trabalho fantástico do Mário Fleck, que eu tive a honra, o prazer de colaborar, contribuir lá no início, o projeto de integração, né, das várias correntes religiosas, né, desde os, digamos assim, dos mais ortodoxos, dos menos ortodoxos, dos grupos Separadim, Ashkenazim. A gente conseguiu fazer encontros, existe até hoje esse trabalho capitaneado aqui por pessoas fantásticas, até hoje dentro da federação. O trabalho que a gente fez na área de educação judaica, que acabou resultando desde o trabalho aqui do Aleph Pérez, da fusão, a colocação do Aleph na própria hebraica, a constituição, né,
eu diria, o robustecimento do fundo de bolsas, que também que tive um prazer imenso, né, trabalhar com Boris Baer, com todo o grupo das famílias, né, mantenedoras, né, dessa formação original, junto com o próprio Zitune. A gente colocou a federação como a máquina operacional do fundo de bolsas e criamos, mais uma vez, a governança adequada para que isso acontecesse também. Eu diria que é uma marca relevante. O trabalho que a gente fez também, que a gente fez com os sobreviventes do Holocausto, isso começa na minha gestão lá na Unibis. A gente reviveu os programas, né, de busca de assistência a fundos internacionais. A gente reviveu esses programas e deu uma outra característica disso aqui na Unibis. A parte de segurança sempre foi uma área de muita atenção. E aí, quando eu assumo a federação, eu dei continuidade, né? A lógica judaica, os valores judaicos, né? A ética judaica, ela está aqui, né, há mais de 3.000 anos. Né? E ela está aqui há mais de 3.000 anos porque a gente desenvolveu uma capacidade de conseguir envolver gente que está disposta a passar essa mensagem adiante. Existe a discussão, né, milenar, a maior participação dos jovens, mas o fato é, eu tenho uma visão muito otimista, porque se não houvesse esse envolvimento, a lógica judaica já teria sido interrompida. Então, a minha mensagem para você, né, quem está nos vendo, né, esse jovem, e a boa notícia é que jovem, no linguajar judaico, né, ele é muito amplo, é uma faixa muito ampla. Então, você que já se envolveu, você que nunca se envolveu, eu posso dar um pouco compartilhar a minha experiência pessoal. Quando eu vou para a Unibis, começando lá no Projeto Tinga, e depois, claro, no Einstein, na Unibis, a minha vida, ela criou um colorido de aprendizado, de curiosidade intelectual, de abertura de outros campos que a vida comunitária. Se eu não tivesse ido para a vida comunitária, eu não teria tido a oportunidade de conhecer gente inteligente, gente bacana, gente que pensa de forma coletiva. A fronteira de conhecimento teria sido muito diminuída. Então, no plano pessoal, você que participa da vida comunitária, você vai crescer como pessoa, mas também como profissional. As tuas habilidades vão ser melhor exercitadas, as experiências serão, eu posso assegurar. E no mundo hoje, que é o mundo do ESG, o mundo do meio ambiente, um mundo de responsabilidade social, um mundo da responsabilidade ambiental e de governança, parece que o mundo encontrou a lógica judaica milenar. Então, é uma oportunidade, invariavelmente, todo mundo que a gente pergunta, né? Olha, você recebeu ou deu mais para a vida comunitária? Sempre a resposta, eu recebi muito mais do que eu dei.